No vídeo de hoje eu vou te mostrar parte do meu processo de criação de site, especificamente a parte onde eu abordo toda a estrutura tipográfica do meu projeto. Então, com base nesse layout aqui, eu vou te mostrar como que eu faço para definir o tamanho do título, o tamanho do subtítulo e como que eu faço para adaptar cada uma dessas fontes para as outras versões do responsivo, né? Como nessa aqui, no caso do celular, né? Eu peguei esse título aqui com um tamanho específico e alterei para esse tamanho aqui. E para facilitar a sua vida, eu vou disponibilizar esse conteúdo todo padronizado aqui, ó, para que você possa ter acesso e seguir o mesmo padrão e deixar os seus sites também bem estruturados com design profissional. Quer aprender toda essa lógica, entender como que funciona todo esse processo aqui? Então vem pro vídeo. Mas espera um pouquinho que antes de eu te mostrar como que faz para você criar essa busca super avançada, eu quero te convidar para conhecer o meu curso, o Mapa do Criador de Sites, que estão com vagas abertas e preço promocional. Então, se você está buscando aí uma solução para a sua vida financeira, você quer aprender a criar sites, ganhar dinheiro com isso, aproveitar que esse mercado está muito aquecido, eu te convido para conhecer o meu curso, o Mapa do Criador de Sites, onde eu te ensino a criar sites do absoluto zero. Você vai aprender através de 14 módulos, é isso? 11 módulos, a criar sites profissionais e usando, né, as ferramentas mais eficientes que estão disponíveis aí na internet. Então, você vai aprender a criar sites institucionais, você vai aprender a criar sites de imobiliária, loja virtual, site de restaurante e muito mais. Sem contar com os bônus que estão disponíveis aí. Projetos profissionais de alta performance com design premium. Então, corre, não perca tempo. O link está aqui na descrição. Venha se inscrever, tem 7 dias gratuitos para você experimentar e eu estou te esperando do outro lado. Muito bem, então vamos hoje entender como que a gente pode fazer uma estruturação dos títulos do site, das fontes para texto, botões, de uma maneira bem simples e direta. Bom, essa aula aqui, ela é bem direta ao ponto, como eu disse, eu vou usar como exemplo a minha prática no dia a dia, então eu não vou ficar recorrendo muito à teoria, questões técnicas, eu vou bem direto ao ponto mesmo, com o que eu já experimentei e eu sei o que funciona. Vamos lá. Eu separei aqui as famílias de fonte que eu utilizo lá dentro do Elementor. Então, quando eu vou criar um layout, eu uso como referência o esquema de estruturação tipográfica que o Elementor fornece para a gente. Então, eu já fiz o seguinte, você pode ver que eu coloquei ícones aqui de computador, tablet e celular, certo? Muito bem. Eu separei a família principal, eu separei também uma família de fonte secundária para usar em casos, né, de subtítulos ou em caso de troca de título principal. Eu também estou criando aqui uma família só de subtítulos. Eu tenho aqui um texto, fontes para textos e links. E logo mais abaixo eu tenho também para os botões. Então, toda vez que eu vou começar um novo projeto de site profissional, eu faço esse guia de estilo, tá certo? Nessa aula eu vou abordar apenas a questão tipográfica, então eu vou ignorar aqui a paleta de cores, como que eu faço para escolher a paleta de cores, como que eu separo os elementos da identidade visual, os elementos gráficos, enfim. Vamos focar somente na parte tipográfica. E você pode perceber que eu separei aqui, ó, as fontes desde o H1 até o H6 e eu separei o estilo para cada aplicação do responsivo, tanto para computador, tablet e celular. Então vamos lá. Quando eu vou começar a estruturar um site, a primeira coisa que eu vou fazer é definir o tamanho da fonte, a altura da linha, e qual fonte que eu vou utilizar para os títulos, certo? Nesse caso aqui, como eu estou desenvolvendo um layout focado, né, em um público mais específico, que é o público advogados, né, escritório de advocacia e etc. E tende a ser um público mais feminino, porque olha só a paleta de cores, olha só a linguagem. Então, assim, esse site é para um
escritório de advocacia, né, fictício, focado em mulheres, né? O escritório é gerido por mulheres, advogadas, então a escolha é bem específica e aí a gente tem tudo combinando. A questão da tipografia, a questão da paleta de cores. Então, é muito interessante a gente, antes de começar a criar, ter um direcionamento. E esse direcionamento se baseia na linguagem do cliente, né? Digamos assim, na identidade visual dele, nos gostos dele, no público que ele vai atingir. Ele quer atingir. Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando uma fonte para os títulos com serifa e uma fonte de subtítulo para, aliás, uma fonte sem serifa para os subtítulos. E para o texto corrido, uma fonte simples, uma fonte normal, sem serifa, certo? Para os botões, uma fonte mais pesada, sem serifa também. Muito bem. E aí, é preciso entender que essa fonte, esse tamanho, esse estilo de altura de linha, tudo isso precisa ser adaptado para o responsivo também. Então, aqui eu tenho um exemplo da seção Hero no computador, no desktop, e ela aplicada aqui no celular, tá certo? Então, para que a gente possa fazer o responsivo de uma maneira coerente, profissional, sem perder, né, toda a questão estética, toda a estratégia elaborada por trás, né, disso aqui, eu preciso entender como que eu vou redimensionar a tipografia para ficar legível, para ficar elegante para o celular também. Não posso só focar no desktop e esquecer do celular, deixar o celular para depois. Então, para facilitar a minha vida e a vida de vocês, eu elaborei essa tabela aqui, ó, justamente porque toda vez que eu vou criar um novo projeto, como eu disse, eu penso no Elementor e nas ferramentas que ele tem para mim. Justamente porque eu trabalho com Elementor todo dia, né? Então, eu montei essa tabela aqui para poder fazer toda essa estrutura aqui e passar para ele lá quando eu for começar a prototipar o site. Muito bem. Aqui eu tenho a família principal, como eu disse, vai do H1 até o H6. E como que eu faço no meu dia a dia para saber qual o tamanho da fonte, o tanto que eu vou reduzir, o tanto que eu vou reduzir da altura da linha, né, de cada fonte? Muito simples. Primeira coisa, de um título para o outro, eu diminuo 8 pixels. Então, o H1 aqui, nesse caso, ele começou com 44. Veja só. Começou com 44. Para o H2, eu diminuo 8 pixels. Então, ele caiu para 36. E eu faço isso até chegar no H4. Então, eu vou diminuindo de 8 em 8 até chegar no H4. O H5 e o H6, do H4 para o H5 e para o H6, eu vou diminuindo de 4 em 4. Por quê? Porque já está muito pequeno. O H5 já é um título muito pequeno. Ele é usado pouquíssimas vezes. O H6, menos ainda. Então, eu só estou citando eles aqui por questões assim de SEO, que às vezes a gente precisa de um título pequeno. Então, para me preparar para qualquer cenário, eu já deixo isso pré-configurado, certo? Então, até o H4, eu vou diminuindo 8 em 8 pixels. O H5 e o H6 de 4 em 4. Então, o H4 ele tem 20 pixels, veja só. O H5 ele já tem 16, ou seja, menos 4 pixels. E o H6 ele tem 12 pixels. Então, é dessa maneira que eu vou fazendo a redução. Eu vou fazendo a redução dos títulos. Tudo isso na versão desktop, ó. Desktop, 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 certo? Então, eu vou diminuindo só a questão aqui das tags para título, H1 até o H6. Muito bem. Agora, quando eu vou fazer o responsivo, ou seja, eu vou diminuir o H1 para o tablet ou para o celular, eu vou seguindo a mesma lógica e vou diminuindo de 8 em 8. Ó. Esse aqui, que é para o tablet, ele tem 36 e o para celular, 28. Então, eu vou diminuindo de 8 em 8 também. Ou seja, todas as vezes eu vou diminuindo múltiplos de 4 pixels. Eu trabalho com essa teoria dos 4 pixels. Então, nesse caso aqui, ó, o H1, eu estou diminuindo 8 pixels, que é 4 vezes 2. Né? Então, eu vou diminuindo 8, 8
E aí eu tenho aqui o tamanho do meu H1 que fica coerente. E para combinar, né, o H2, eu vou diminuindo de 8 em 8 também, certo? Então, o H2 ele começa com 36, depois ele passa para 28 e depois ele passa para 20. Aqui no H3 é a mesma coisa, 28, 20. E aí, o que acontece? Quando eu chego na casa dos 20 pixels, para qualquer cenário, já está muito pequeno a fonte. Aí eu começo a diminuir de 4 em 4. Então, o H3, como ele chegou em 20 pixels, o H3 para o celular, eu já diminuo ou 4 ou 2 pixels. Veja só. Porque senão fica muito pequeno. Então, eu vou sempre trabalhando com múltiplos de 4. A mesma coisa acontece aqui, ó, no H4. Eu tenho 20 pixels para o tablet. O H4 já está no limite ali que eu falei, né? Então, eu diminuo 2, ó. Para tablet, ele cai para 2. E para celular, ele cai para 16. Então, é dessa maneira que eu vou fazendo a redução do tamanho da fonte para as versões do responsivo e até mesmo para as diferentes, né, aplicações dos títulos, do H1, H2, H3, H4 e assim por diante. Perfeito. Essa mesma lógica eu aplico também para a altura da linha. Então, o H1 ele tem 120% de altura, certo? Isso aqui é a mesma coisa de 1,2 EM, certo? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, dependendo do que você vai escolher de altura, né, que sei lá, qual parâmetro você vai usar, pixel, por cento, EM, você tem essa noção aqui. Bom, vamos lá, ó, aqui já deu uma diminuída aqui. Então, deixa eu colocar aqui 120, beleza? Lembrando que essa tabela aqui eu vou deixar disponível para os meus alunos do curso e vou deixar disponível também lá no clube de membros, para quem é inscrito aqui no canal e faz parte do clube de membros, lá no Drive. Então, se você quiser baixar essa tabela aqui e esse layout que eu vou deixar disponível lá no clube de membros, tá certo? É só aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu ensino como que faz aí para você se cadastrar e fazer parte do clube de membros. Bom, assim eu vou fazendo a redução da altura da entrelinha, só que tem um detalhe. Quando eu chego aqui ó, no H3, a altura da linha eu já uso 140%, certo? O H4, 140% também. O H5, 140% também. O H6 segue a mesma coisa. O H6, ele é um caso bem particular que ele só tem esse estilo para todas as versões. Computador, tablet e celular. Por quê? Porque ele é muito pequeno e a aplicação dele é reduzida, né? A gente mal usa ele em um site. Então, eu mantenho esse mesmo estilo para todas as versões do responsivo. Então, recapitulando. Para o caso dos títulos H1 até o H4, eu vou reduzindo de 8 em 8 pixels. O H5 e o H6 eu diminuo de 4 em 4. A altura da linha eu mantenho, né, 120% até o H2, o H1 e o H2. Do H3 em diante, eu coloco 140% de entrelinha ou 1,4 EM da altura de entrelinha. Por que eu faço isso? Porque esses títulos já são pequenos e aí eu gosto de deixar o entrelinha um pouquinho maior para eles não ficarem muito apertados, né? Bom, e quando, no geral, quando uma fonte tem 20 pixels de tamanho, eu começo a diminuir de 2 em 2, porque senão compromete a leitura. O site começa a ficar sem leitura e aí não dá certo. Então, a partir de 20 pixels, eu diminuo de 2 em 2. Seguindo essa lógica, eu tenho certeza que você vai ter sucesso nos seus projetos. E como que eu configuro isso aqui dentro do Elementor, né? Eu tenho aqui uma série, né, de configurações, eu tenho uma série de parâmetros para criar. Como que eu faço para deixar isso aqui redondinho lá dentro do Elementor? Vamos lá, que eu vou te mostrar agora como é que eu faço para estruturar esse início de projeto toda vez lá dentro do Elementor. Muito bem, então o próximo passo agora é ir até o Elementor, só que a gente vai em um local específico para poder definir o estilo, né, de todo o site. Então eu vou vir aqui ó,
em modelos, eu venho em modelos salvos. Ok, aqui ele não vai aparecer já de cara, né? Às vezes pode aparecer, mas para mim não está aparecendo. E quando isso acontecer, você vem aqui, ó, em todos. Vindo em todos, eu tenho aqui o kit padrão e o kit que eu já comecei a configurar, certo? Então, caso você nunca tenha configurado ou este site é um site inicial que você está fazendo, provavelmente o seu Elementor vai estar com o default kit, né? O kit padrão. Como eu já tenho esse kit preparado, eu vou mostrar para você para a gente não perder tempo. Então, eu já tenho aqui um kit e é esse kit aqui que está sendo usado dentro do meu site para manter o padrão do meu site. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou editar com Elementor. Muito bem. Fazendo isso, eu vou entrar dentro do painel de configuração de estilo, certo? E aqui em fontes globais é onde tudo vai acontecer. Então, agora você vai entender o porquê que eu separei as fontes daquele jeito lá no Figma, certo? Então, veja só, aqui no Figma eu separei as fontes da família principal, da família secundária, subtítulos, texto e link. Eu até separei aqui, ó, botões também, certo? Mas eu vou focar nesse primeiro cenário aqui, fonte da família principal, secundária, subtítulo e texto / links. Bom, eu estou aqui, ó, já defini qual que é o meu H1 principal, o H2 principal, e aqui o próprio Elementor, ele meio que define para a gente, né? O texto e links. Então, eu vou renomeando cada um aqui. Como esse arquivo de configuração ele está usando Poppins, eu vou trocar para a fonte que eu tenho lá no meu arquivo, que é o Playfair, né? Então, eu posso vir aqui e adaptar o H1, lembrando que eu estou na versão desktop. Então, H1 aqui, ó, eu venho e mudo, ó, Playfair. Pronto, já mudei aqui. O tamanho da fonte 48, negrito. Ou posso até diminuir um pouco, né? Colocar aqui, ó, semi-negrito. E a altura 1,2. Então, eu vou fazendo essa configuração, vou mudar aqui o nome também, né? Playfair. Vou mudar aqui também. Ó, e aqui no caso é Inter. Pronto. Inter. Ok. E dessa forma eu vou configurando todos os demais. E aí, quando eu configurar todos, né, nesse caso aqui é o Playfair. Deixa eu copiar aqui, ó. Eu faço todos os títulos, ó. Todos os títulos do H1 até o H6 na versão Playfair, né, que é a minha fonte principal, família de fonte principal. E aí, depois eu venho fazendo a configuração da família de fonte secundária a partir do H2, porque o meu H1 é o Playfair, né? Eu só posso ter um H1, então não vou criar outro H2. Aliás, um segundo, né, H1, né? Com essa fonte aqui, ó, o Inter. Muito bem, então eu tenho aqui todos os títulos do site, eu tenho o texto e o link, ó, eu tenho o texto e o link, né? Agora ficou faltando somente esse subtítulo aqui. Como que a gente faz para criar isso aqui? Eu vou vir aqui, ó, adicionar estilo, aí eu vou colocar ou eu posso colocar só abreviado, né? Subtítulo, né? S-head. Aí eu vou colocar aqui, ó, Playfair. Ok. Bom, vou configurar agora o Playfair. Ele tem essa configuração, ó, Inter, Medium, 28, 120. Então, vem aqui, ó, já coloquei errado, né? É Inter, 28, médio, 1,2. Pronto. Então, esse aqui vai ser o meu subtítulo, certo? O meu subtítulo do H1, do texto principal. E aí, o subtítulo dos outros textos, né? Dos outros títulos, o subtítulo
que vai ser usado no layout em geral, vai ser esse aqui, o S2. E ele tem 20, médio, 120. Então, segue basicamente a mesma configuração. Esse aqui é o SH1. Vou adicionar aqui, vou até copiar, ó. Esse é o SH2. E aí eu venho aqui. Enter. Coloco aqui 20. Médio. Pronto, 1,2 EM. Então, agora eu posso até fazer isso aqui, ó. Jogar lá para cima, para ficar fácil. Muito bem. Agora, eu acabei de configurar o subtítulo para o primeiro título aqui e o segundo título, né, o H2. Já tenho configurado. Agora, eu preciso configurar as versões do responsivo. Então, eu vou vir aqui, ó, mudei aqui para tablet. E aí, eu venho mudando. O H1 aqui, Playfair, tá 40. Ok. Nesse caso aqui, todas estão configuradas. Eu preciso configurar somente esses dois aqui, né? Que ele estava com 20. Agora, ele vai ficar... Ó, esse aqui primeiro ele estava 28, agora ele vai ficar com 20. E o SH2, ele estava com 20, ele vai cair provavelmente para 18, isso mesmo. Então, vamos voltar lá. Então, o SH1 agora ele vai cair para 20. Ok. E o SH2, ele vai cair para 18. Pronto. E aqui, ele vai se manter para o celular também, ó. Vou colocar aqui 20 e 18. Pronto. Aí, o restante das fontes eu vou precisar alterar. Veja só, eu tenho aqui, ó, o H3 Playfair. Ele está com pops. Aí eu preciso vir aqui, ó, Playfair. Pronto. Aí é só um trabalho braçal de ir trocando todas as fontes, dependendo, né, de qual projeto você vai aí desenvolver. Então, isso é muito interessante, agiliza bastante o trabalho, porque você segue aí uma estrutura, né, segue um estilo e vai configurando tudinho aí. Muito bem. Agora, depois que você fez todas essas configurações, você vem aqui, salva, seguindo, né, essa tabelinha como referência. Você clica aqui e dá uma olhada aqui nas configurações. Depois que você fez tudo isso, aí você deve estar perguntando, né? Claro que eu me perguntei isso. Mas toda vez que eu for começar a criação de um novo site, eu vou ter que configurar tudo isso aqui de novo. Eu vou ter que vir aqui em fontes globais, escolher desde o H1 até o H6, do título principal, da família secundária, do subtítulo, textos e links. Não, você não precisa fazer esse trabalho toda vez. Você vai fazer parte dele, porque a maioria você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai sair, você vai vir aqui em Elementor. Depois que você vir aqui em Elementor, você vai vir aqui, ó, em Ferramentas. E você vai exportar esse kit, ó, modelo de kit, exportar este site. Aí você vai vir aqui, ó, exportar. Fazendo isso, você vai colocar aqui, ó, kit de criação, certo? Aí você escreve uma descrição aqui para você reconhecer do que você está falando. E aí você vai vir aqui, ó, o que eu quero exportar? Modelos, certo? Conteúdo? Não precisa de conteúdo, a não ser que você queira. Você pode desmarcar isso aqui. Configuração do site. Ó, esse aqui que é o importante. Cores globais, fontes globais, configuração de estilo do tema, configuração de layout. Esse aqui é o mais importante. Então, se você não tiver criado nada ainda, nenhum cabeçalho, nenhuma página, não se preocupa com esse, certo? Agora, o importante que a gente fez hoje é esse aqui, ó. Configurações do site, certo? Esse tem que estar habilitado. Feito isso, aí você vem aqui, deixa eu ocultar aqui minha fotinha. Você vem aqui, ó, e clica em próximo, tá certo? E aí, clicou em próximo, você vai continuar a exportação.
Ele vai exportar, ele está perguntando quais plugins você quer exportar. Você mantém aqui o Elementor e o Elementor Pro. E aí depois, atrás aqui da minha fotinha tem exportar. Deixa eu diminuir aqui para mostrar para você, ó. Exportar como arquivo zip, né? E aí você clica aqui, ele vai exportar. Feito isso, você salva aí no seu computador e depois é só importar para o seu outro projeto, seu futuro projeto. Como que importa? Muito simples. Vem aqui em Elementor mais uma vez, ferramentas, e aí você vem aqui, ó, modelos, importar modelo, clica aqui, ó, importar da biblioteca. Aliás, biblioteca é a biblioteca do Elementor, né? Não é essa aqui não. Aí você vem aqui, vamos mais uma vez, ferramentas, modelos, importar, joga o arquivo zip aqui, importa os arquivos e aí ele vai instalar dentro do seu Elementor o kit que você já configurou. Então, isso aqui você vai configurar, como eu disse, apenas uma vez. Você vem aqui, configura tudo isso aqui, tira uma tarde aí, configura tudo isso aqui, todos os tamanhos de fonte, família secundária, os subtítulos que dão apoio a esse título principal aqui. Por que que eu tenho uma família secundária? É caso eu precise aplicar uma segunda família tipográfica, por exemplo, num blog ou num texto corrido, eu posso usar, ao invés de usar essa fonte aqui, eu posso usar essa família de fonte aqui, certo? Somente nos títulos que não tem tanta importância assim, texto corrido, etc, né? No geral, eu só uso a família principal, mas eu gosto de deixar uma secundária para dar um apoio. E aí eu tenho subtítulos, textos e links, eu tenho o estilo de botão. Então, por isso que é interessante você pré-configurar um site pela primeira vez. Você vai investir esse tempinho aí, deixando tudo pronto. Aí, nos próximos projetos, você só vai, no máximo, trocar a família tipográfica. Os tamanhos, a altura da linha, tudo vai ser mantido e você vai ter configurado aí todas as fontes para futuros projetos. Com isso, você consegue criar sites mais profissionais, sites com um design elegante, coerente, como esse aqui. Então é isso, pessoal. Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que todo esse conhecimento aqui ajude a você a criar sites cada vez mais profissionais e que você consiga aí aumentar a lucratividade do seu negócio. Lembrando que as vagas do meu curso Mapa do Criador de Sites estão abertas, então se você quer começar ou aprimorar suas habilidades e alavancar o seu negócio dentro do mercado que mais cresce no digital, que é o mercado de criação de sites, vem que as vagas estão abertas com preço promocional e você tem 7 dias grátis para experimentar. Bom, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!